É muito comum a gente confundir o aquecimento global com o efeito estufa. Mas afinal, qual é a diferença? Muitas pessoas acreditam que o efeito estufa é um vilão, mas não é verdade, porque o efeito estufa é um acontecimento natural que permite que a temperatura na Terra seja agradável para a existência de vida. E sem o efeito estufa não existiria vida na Terra. E o aquecimento global é uma consequência das ações humanas, pois os gases que a gente produz aumentam o efeito estufa, que assim não deixa os raios saírem e aumenta a temperatura na Terra. O desmatamento florestal, o uso de transporte, as altas temperaturas são alguns dos fatores que causam o aquecimento global. O CO2 também é responsável por 60% do efeito estufa. Então, vou falar um pouco sobre as principais causas do aquecimento global. Uma das principais causas são a produção de energia elétrica, até porque 1/4 da energia elétrica gerada no mundo inteiro é gerada por fontes renováveis e todo o resto por fontes não renováveis, como queima de combustíveis fósseis, são petróleo, gases naturais, carvão e aí vai. Mais uma causa é o desmatamento das florestas, que com queimadas e derrubamento de árvores, a temperatura da Terra é desregulada e também emite vários gases para a atmosfera que contribuem para o aquecimento global. Também podemos falar da produção de produtos como cimento, ferro, plástico, que também nas usinas e fábricas acabam emitindo vários gases para a atmosfera. E também podemos falar do consumo geral do mundo inteiro. Cada vez aumentando e precisando produzir mais produtos, acaba aumentando o nível de gases para a atmosfera. Então, agora a gente está aqui com o Cleiser, que é professor de Geografia aqui da Univale, e ele vai responder algumas perguntinhas pra gente. Muito bem, quais são as perguntas? Por que o aquecimento global é um problema? Bom, o aquecimento global, né, se trata do aumento das temperaturas, e aí o aumento das temperaturas vai afetar vários ecossistemas. E aí, afetando os ecossistemas, consequentemente, vai afetar o ser humano. E aí, afetando o ser humano, ele se torna um problema, né? Nós temos o problema do degelo das calotas polares, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte. Isso pode ocasionar o aumento do nível dos oceanos, e aí vai provocar problema nas ilhas oceânicas. Esse aquecimento ele pode mexer com vários ecossistemas. Então, no território brasileiro, né, a gente tem outros problemas ambientais que causam o aquecimento. Então, um desmatamento das nossas florestas, que faz a captação de carbono. Sendo desmatada, a gente vai aumentar os microclimas vão aumentar, e aí a gente vai afetar tanto a fauna quanto a flora. E afetando esses processos, consequentemente, afeta os seres humanos, né? Então, se nós dependemos de uma atividade agrícola que depende das condições climáticas e as condições climáticas mudam, a atividade agrícola vai ser afetada. E aí o preço das mercadorias vão ser afetados e, consequentemente, nós vamos ser afetados. Então, parece, né, pelo nome, aquecimento global, vai afetar os outros e não a gente, nós vamos sofrer também consequências deste processo. Em sua opinião, estamos fazendo o necessário para diminuir e resolver as consequências desse problema? Bom, na minha opinião, não estamos, né? A gente tem, desde a Conferência Ambiental do Rio de Janeiro em 92, que obrigava a educação ambiental nas escolas. Então, a partir desse momento, a ideia era tentar conscientizar a população sobre as questões ambientais, né? Para tentar minimizar os impactos ambientais. O problema é que nós estamos no movimento de fazer a conscientização, tem a disciplina, né, das questões ambientais no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, né, nas universidades, mas quem de fato faz com que aconteça vários problemas ambientais, né, são as empresas, grandes corporações que emitem muito CO2 na atmosfera. Nós temos os trânsitos das grandes cidades que emitem muitos gases poluentes na atmosfera, né? Então, o uso do petróleo excessivo causa esses problemas. Então, se nós pensar só no processo de conscientização da massa através da educação, nós não vamos conseguir resolver esse problema.
nós precisamos de legislação ambiental, e temos algumas, para minimizar os impactos que estão acontecendo, né? Então, se as empresas emitem o CO2 na atmosfera, elas têm que começar a reduzir esse processo. Como? Substituindo as matrizes energéticas, tentando diminuir o uso do combustível fóssil, que é o que vai mais liberar essa camada, vai liberar esse gás poluente e vai formar uma camada na atmosfera que provoca esse aquecimento em alto nível, né? Então, na minha opinião, falta ainda uma legislação maior para grandes corporações, né? Eles têm poder muito forte, eles fazem um lobby no Congresso e esse lobby beneficia eles, né? E aí eles tentam jogar a responsabilidade para todo mundo, como se nós, cidadãos comuns, temos as mesmas responsabilidades que essas grandes corporações que provocam grandes poluições. Então, deveria ter um processo legal dessas empresas que ganham bilhões, né, o orçamento delas é enorme, delas poderem financiar pesquisas para novos processos, e aí sim a gente acreditaria que num futuro a gente estaria minimizando os impactos. Neste momento não está acontecendo essa minimização de impactos. E quais são as consequências para o nosso planeta? Bom, as consequências para o planeta vão ser drásticas, né? Então nós temos, por exemplo, no Brasil, a massa equatorial continental. É uma massa que se forma na floresta amazônica. Essa massa, ela vai em todas as regiões do Brasil. Então, essa massa, ela traz água aqui para o sul, que abastece os nossos rios, que produz energia hidrelétrica a partir dos rios. E aí nós temos energia na nossa casa, as indústrias conseguem funcionar. Essa massa, ela chega até o centro-oeste e produz a soja, que a gente exporta, e aí tem riquezas. Então ela vai trazer consequências graves para as questões sociais, porque a população vai ver os preços dos alimentos encarecer, então nós vamos ter uma dificuldade em comprar alimentos e pode aumentar o índice de pobreza, né? E o índice de fome. Os indicadores da ONU mostram, né, pós a pandemia e por causa dos problemas do aquecimento, vários lugares no mundo têm diminuído a produção de alimentos. E aí isso afeta diretamente o preço do alimento caro ou o aumento da fome. Então isso é um fator social que vai nos atingir. Mas também temos o fator ambiental, porque vários habitats, né, por exemplo, os corais vão ser afetados, né, porque o nível da água aumentando, aquecendo a água, nós vamos ter a eliminação de várias espécies. Então, este processo ele vai afetar o planeta como um todo, e a gente vai perder vários ecossistemas, vamos perder várias produções, né, e aí o custo de vida vai ficar mais caro e vai dificultar ainda mais a nossa vida. Então, ele é importante, ele é urgente, mas quem deveria estar pensando isso, né, políticas públicas, as grandes corporações, não estão neste momento tendo essa visão de que o impacto vai ser gigantesco. E quais são as possíveis soluções desse problema? Então, soluções para esse problema, né? A gente tem o meio educacional de conscientização, esse meio está sendo desenvolvido, né? É uma das possibilidades, só que precisamos de uma legislação mais rigorosa para a substituição dos combustíveis fósseis. Nas COP, que são as conferências das partes, onde a ONU reúne as grandes lideranças mundiais, né, os países líderes, lá eles debatem, nós precisamos mudar a matriz energética. Então eles fazem um discurso bonito de que combustível fóssil causa, eles sabem de tudo que está acontecendo. E eles sabem que soluções são possíveis, e eles têm o dinheiro. Só que não tem o interesse, falta interesse, né? E a população não consegue fazer uma pressão para que haja uma mudança. Então, enquanto nós tiver jazidas de petróleo, explorar o petróleo é muito fácil, porque já temos a tecnologia, e o petróleo é muito barato. Então, se você pensa em mudar e barrar esses impactos, precisa necessariamente mudar a matriz energética. Porque a matriz energética é a base para a produção econômica, a base de nós se movimentar. A gente se movimenta porque tem petróleo. A gente produz vários alimentos, plástico, a indústria química, porque tem petróleo. Então, se mudar a matriz energética é um fator determinante, né? Carros elétricos que já estão surgindo, a energia solar, energia eólica, então outras fontes de energia são possíveis
E aí precisa de investimentos, dinheiro, precisa de interesse político. Enquanto esses grandes empresários, grandes corporações e grandes países que têm riquezas não aplicar esse dinheiro, não adianta ficar esperando que os países pobres, que não têm dinheiro, que precisam sobreviver, para a população pobre que precisa sobreviver, para conseguir resolver só com consciência ambiental. Só com a consciência ambiental, sem uma legislação que obriga as grandes corporações a bancar esse processo, nós não vamos conseguir. Então, precisa desses interesses dos grandes que conseguem, através do recurso financeiro, fazer pesquisa, mudar a matriz energética, e aí sim a gente vai conseguir minimizar os efeitos do aquecimento. Muito obrigada, Cleice, pela sua Obrigado. Na entrevista com o professor de Geografia e estudioso sobre as mudanças climáticas, Cleice, a gente pode perceber que o aumento da temperatura afeta diversas áreas da nossa vida, não só na questão ambiental. E uma das principais causas desse problema é as grandes empresas e indústrias. Das principais atividades econômicas que temos hoje, todas elas emitem uma grande quantidade de gases de efeito estufa. Na agricultura, por exemplo, com a preparação de terra e a utilização de fertilizantes. E também no uso e na queima de combustíveis, onde 75% da demanda mundial são combustíveis fósseis, que são extremamente poluentes, pois emitem uma grande quantidade de CO2, mas são necessários para o funcionamento das fábricas, aquecimento de casa, entre outras atividades. Agora que já entendemos o que é o aquecimento global e as suas causas, quais seriam as possíveis soluções desse problema? Uma delas seria uma que o professor Cleice falou durante a sua entrevista, que seria a regulamentação e legislação ambiental que os governos fariam nas grandes empresas. Nesse gráfico da Global Carbon Project, podemos ver que 52,47% das emissões de CO2 foram feitas em 30 anos, de 1990 até 2019. Ou seja, 47,26% ocorreram em mais de 100 anos, o que é uma informação muito preocupante, porque emitimos cada vez mais CO2. Daqui mais 30 anos, quanto mais CO2 iremos produzir? Investir em soluções e entender que, se não houver uma regulamentação e o interesse dos governos e das grandes empresas para acabar com as práticas que contribuem para o aquecimento global, esse problema só irá aumentar. Então é preciso que haja uma pressão popular nos governos para que alguma ação seja feita e para que podemos continuar vivendo em harmonia com o nosso planeta.